Ficar adiando ou prolongando uma ação, deixar para resolver depois. Esse depois pode trazer resultados nada agradáveis. Além de um trabalho mal feito, pode afetar até a nossa saúde. Isso é procrastinar. Esclarecimentos com a psicóloga com a especialização em análise de comportamento, Karina Carneiro. Bom, Karina, isso é preocupante quando se torna um hábito, porque deixar para depois alguma coisinha a gente acaba sempre deixando, né? O ato de adiar é algo que todos nós fazemos, né? No dia a dia sempre tem algo que a gente acaba deixando para depois, temos as nossas prioridades, então a gente vai adiando algumas coisas. Mas se isso se tornar uma rotina ou ter uma alta frequência, uma intensidade, né, do que eu faço muito alta, isso pode se tornar um problema sim, gerando alguns tipos de estresse, ansiedade, sentimentos de frustração, incompetência. Então, são vários efeitos se você deixar muito de fazer as coisas. Geralmente a gente acaba adiando o que a gente não gosta de fazer, mas que é necessário, né? Como lidar com essa situação de, às vezes, não gostar, às vezes, de resolver um problema, ou até mesmo estudar para algum conteúdo que você não se identifica muito? Exatamente. A grande questão do adiamento é essa. Geralmente a gente tem uma atividade que a gente precisa fazer que não é tão prazerosa. E o que acaba acontecendo? Como estudar? Talvez eu não goste de ficar lá horas de leitura, é cansativo, é difícil realmente a compreensão. Mas aí tem vários outros estímulos. Então tem outras coisas, as pessoas me chamam para sair, então as pessoas vamos conversar pelas redes sociais, então é muito mais atrativo do que o estudo. Então as pessoas falam, bom, depois eu faço, aí fica no depois eu faço, então acaba, né, realmente você fazendo muito mais aquilo que você gosta do que você não gosta. É complicado a resolução disso porque você tem que saber negociar. Então, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto também, além das coisas que eu gosto. Nem tudo que a gente tem que fazer na nossa vida são coisas que a gente gosta. O problema é quando eu fico em cima de uma atividade que eu não gosto, de um trabalho que não me dá prazer, de um curso que eu não me identifico, aí eu vou adiando cada vez mais também. Você falou sobre os estímulos, né, que as pessoas hoje têm, especialmente internet e rede social, né? Sim. Isso é um atrativo a mais para a pessoa procrastinar, né? Com certeza, porque como nós estávamos falando, eu busco fazer aquilo que eu gosto e tento deixar para fazer depois aquilo que eu não gosto. Então você conversando com um amigo na rede social, tá prazeroso, né? Você vê notícias, você vê outras coisas que você gosta, é muito mais atrativo do que você ir lá pegar um texto teórico, técnico, que eu tenho que ter uma concentração, que talvez eu não entenda, então eu começo a ler, começo a não entender, isso me dá um sentimento já de ansiedade, aí eu quero parar e ir para um lugar que seja confortável para mim, não um lugar que esteja, né, me causando naquele momento um sofrimento, aí eu vou adiando, ainda mais alunos que tem a semana de prova, tá, eu deixo para estudar na semana de prova, para que eu vou ficar estudando agora? Se agora eu não tenho a prova, então vou estudar quando tiver a prova. Aí vou adiando enquanto eu posso. Às vezes fica até num descanso ali, mas que não é o mesmo descanso como se você tivesse cumprido com o teu objetivo, né? Depois que você cumprir, depois que fizer a prova, depois que entregar um trabalho, aí sim o descanso vai ser totalmente diferente. Com certeza, porque daí você já tem a sensação de trabalho cumprido. Enquanto você vai descansar, esse descanso, o próprio descanso, que é deitar, dormir, ou assistir uma televisão, lazer, né? Ou um lazer, ele pode também ser uma forma de você estar adiando entrar em contato com aquilo que vai te causar um sofrimento. Então, é pensar até que ponto esse descanso ele é um descanso ou ele é uma fuga dos meus deveres, das minhas obrigações. E quando que se torna um problema? Realmente quando a pessoa começa a sentir alguns sintomas de ansiedade, de estresse? Ele se torna um problema quando o sujeito começa a apresentar assim, comportamentos ansiosos, quando ele começa a se estressar ou se sentir muito frustrado por não conseguir fazer aquilo que ele deveria ter feito.
Então ele começa a ver um acúmulo de coisas e aí quando você vai deixando as coisas para fazer depois, então no final são muitas coisas. Então você deixa uma coisa hoje, deixa uma coisa depois, uma coisa amanhã. Quando você soma, é muita coisa. E aí quando você olha, você fala, nossa, eu nem sei nem por onde eu posso começar. Porque não é mais uma atividade que eu tinha que fazer, são várias atividades. Um exemplo do trabalho na faculdade. O professor de uma disciplina passa um trabalho. Ah, é o primeiro trabalho, vou deixar. Aí vem outro, passa outro trabalho. Nossa, agora tem 2 trabalhos, mas não é para entregar agora, então vou deixando. Aí chega no final do bimestre, tem que entregar todos. Aí você tem, 5 trabalhos. Aí você fica ansiosa, às vezes você não consegue fazer. Se faz, não faz com qualidade, talvez a nota que você obtenha não é a nota que você poderia se tivesse feito antes. Então vão causando vários prejuízos para a pessoa, e isso começa a incomodar, aí a gente pode entender como um problema. Se precisar de ajuda, então, é bom procurar um psicólogo e não procrastinar isso. Exatamente, a gente percebe que até a procura, não só para um psicólogo ou qualquer outro tipo, né, médico, assim, a gente sempre fica naquela sensação. Ah, eu preciso ir no médico, tem que marcar consulta. E não marca, nunca marca. Acho que isso todos nós acabamos fazendo. E a gente já imagina, eu vou lá no médico, o médico vai me dar um monte de exames para fazer, ou eu tenho que fazer um monte de coisa, então eu vou adiar. E se tiver com problema mesmo, vou ter que tomar medicação, então eu vou esperar. E aí assim a gente vai fazendo. E o psicólogo é a mesma coisa. Às vezes a pessoa chega no consultório quando ele já está com alto grau de sofrimento. É difícil chegar e falar, olha, eu vim aqui para prevenir. Não, já chega assim, eu já estou vivendo isso. Então não tem mais jeito, sabe quando assim não tem mais para onde você correr? Aí você vai procurar ajuda. E essa disciplina que você cria no ambiente acadêmico acaba surtindo efeitos também na vida profissional, né? Tendo Sim. Disciplina, parece uma palavra chata, né? Mas que é essencial, né, para a nossa vida, tanto acadêmica quanto profissional, pessoal também. Porque quando a gente fala em disciplina, parece que tem uma ordem, né? Aquela bem rígido, que existe um padrão de disciplina. Acho que fica mais fácil quando a gente pensa em organização. Então, dentro do meu tempo, daquilo que eu possuo, quais são as minhas formas de me organizar? Então, se eu consigo organizar as minhas atividades, porque às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu tenho que ler esse texto. Quanto tempo eu demoro para ler esse texto? E eu só tenho 20 minutos. Ah, então nem vou fazer porque não vou terminar. Não, faça. Pegue esses 20 minutos, leia até onde você consegue. Depois você vai retomar a leitura, talvez você retome entendendo melhor do que essa primeira leitura. Mas o que acontece muitas vezes, as pessoas pegarem, já que não vou conseguir terminar mesmo, não vou nem começar. Então não se organiza, não organiza no seu tempo e aí as coisas vão se acumulando. Ok, Karina, muito obrigada pelas suas dicas, pelas suas explicações. Obrigada por ter participado aqui do Giro Unipar. Obrigada.